Vai. Tá valendo já? Tá valendo. Esse é o Circo Navegador. Vocês estão participando de um projeto piloto. Nossa função aqui hoje é passear por vários temas e, acima de tudo, testar o formato. Todos os participantes têm direito à palavra. Então eu estou unindo esses dois pensamentos: a qualificação da escuta, a oportunidade da palavra e a não necessidade de uma resposta absoluta sobre tema algum. Essas 4 cadeiras são os locais, o espaço de fala. Se você está na roda externa e tem desejo de falar, toca no ombro de quem está sentado nela e esse alguém te dá a cadeira. Se você quer o microfone para falar, faça um sinal com a mão. E quem tiver o microfone na mão, seja gentil, do mais rápido possível concluir a sua ideia e passar o microfone. Com isso a gente considera que isso aqui é um sistema horizontal e de direito à palavra. A gente pede elegância, a gente lembra que nós estamos trabalhando na sofisticação do humano, na lapidação do humano, e aí com isso a gente vai conseguir levar esse debate num lugar que nem nós sabemos onde pode chegar. Então, tá dada a largada, quem quiser sentar aqui pode chegar. Esse encontro, isso me deixa bem feliz. Eu acho que a gente está aí num período de mudança no qual as coisas realmente estão num limiar de uma mudança grandiosa. Mas é preciso que a gente realmente se manifeste, venha, fale, converse e discuta o que está fervilhando. É interessante pensar, né, do ponto de vista de São Sebastião, porque a vontade de batalhar pela cidade é muito grande, né? Mesmo com todo esse caos político e todas essas histórias, as comunidades e as pessoas estão se organizando em rede e o potencial de todas essas organizações, e aí vem a esperança, né? E eu acho que esse ponto deve ser o foco do debate, assim, né? Quais são as estruturas ou as ferramentas que vão ajudar a gente a manifestar, né, a nossa própria vontade e intenção no meio de uma confusão, sabe, de estruturas antigas e que não funcionam mais e que todo mundo, né, ou quase todo mundo sabe disso já. Eu fico vendo ele falar, fico com vontade de chorar. Há 30 anos atrás eu fazia um jornal de São Sebastião e de Ilhabela. E a gente conversava com as pessoas ainda eram muito temerosas. As pessoas tinham vivido uma ditadura muito próxima. Aqui, a nossa cidade era a zona de segurança nacional. Você ia conversar com alguém, a pessoa... Não, mas eu prefiro não dar minha opinião. Todo mundo ainda era muito receoso. E o que eu percebo de diferença daquele tempo para o tempo de agora é o amadurecimento. Eu estou vendo esse menino falar, eu conheço esse menino de criança. Eu vejo meu neto, o amadurecimento que os jovens estão tendo em relação à cidadania, à maneira de enxergar o mundo. A internet tem sim, assim, teve um grande papel dentro de tudo isso que está acontecendo agora, porque ela possibilita que a gente veja o que está acontecendo em outra parte do mundo. O mundo ficou pequeno. Há uns anos atrás... eu ficava me queixando como a nossa geração era acomodada. Nossa, eu nasci na época errada. Eu devia ter nascido lá, né, na época que as pessoas lutavam pelas coisas. E aí, tipo, do nada, quando eu comecei a ver os movimentos estudantis que aconteceu em São Paulo, os jovens tomando as escolas e tudo mais, foi quando eu acho que eu vi e falei, não, eu nasci na geração certa mesmo. Porque a gente não depende de um único meio de obter informações ou de fazer as coisas. A gente tem diversos, abrir um leque, poder ouvir uma coisa, por exemplo, na televisão, e aí você entra na internet e você descobre que não era bem aquilo, entendeu? Você pega e rapidinho ali você descobre, tipo, em 5 minutos, acabou. Eu sou muito grata à internet por aproximar muitas pessoas, apesar de ela afastar também, ao mesmo tempo, mas de aproximar as distâncias. Eu conheci outro dia um jovem daqui que ganhou um prêmio no Google de aplicativo do ano na área de educação, e aí conversando você descobre, né, que São Sebastião tem um núcleo de programadores de site, por exemplo, que são jovens e que se comunicam com pessoas que estão em outros estados para desenvolver aplicativos que vão para uma competição de aplicativos em São Paulo, sabe, na FIAP e tal. Então, a internet, que é um espaço livre, um espaço democrático, um espaço para todos, exerce essa função realmente, ou é o que a gente
já percebeu, que é um espaço de governos e corporações filtrando e organizando toda a informação. Vai para lá? As informações estão sendo filtradas, mas mesmo assim ainda é um espaço que abre, que dá possibilidades a introduções que eles não contam também com isso. Por isso eu acho que a gente tem que invadir esse espaço, porque ele possibilita. O que acontece é que a gente acaba se limitando a só entrar aonde a gente gosta. Aí você não conhece o debate do que você não gosta. E é importantíssimo a gente conhecer o pensamento de quem a gente imagina que não bate com o nosso. Você realmente falou uma coisa certa. A gente acabou se tornando muito intolerante em relação a ouvir o outro, né? O diálogo ficou muito raso. O sistema educacional, para mim, está falido, o atual sistema educacional. Para mim, ele não existe mais, ele não funciona de forma nenhuma, ele não educa ninguém. Eu sou professora. Os professores sabem que a coisa já foi pro brejo. Eu realmente acho que o professor é uma profissão do passado. O que vai surgir, o que deve surgir, são somente pessoas orientadoras, entendeu? De facilitadores de pesquisa individual. Lá nas ocupações, pelo que eu percebi de relatos e de pessoas contando as experiências delas, se aprendeu muita coisa que não se aprende na escola. Tipo, como conviver em sociedade, como se organizar para fazer uma comida, como se organizar como que a gente faz para plantar uma horta aqui, sabe? O que a gente precisa saber? Nos relatos falam que eles sentavam em roda, como a gente está agora, e conversavam, debatiam sobre coisas, e assim conseguiram aprender. Na escola, normalmente, todo mundo presta atenção no professor, e é muito, assim, eu como estudante vejo isso e passo por isso. É muito difícil prestar atenção numa pessoa que não está interessada na matéria que está ensinando. Quando o professor consegue mostrar para o aluno que ele gosta do aluno, esse é o meu ponto de vista, o aluno gosta do professor. Rolou o interesse de, primeiro, cuidar do que é seu, né? Que a escola é nossa, é do aluno, tem que ser para ele, por ele. Rolou o interesse de cuidar de quem está junto contigo ali naquele negócio, então acho que trabalhou muito relações humanas nessa parte. Todo mundo que participou dessas ocupações cresceu muito, em pouco tempo, assim. Aprendeu muito, cresceu muito e com certeza não saiu de lá outra pessoa. Eu sou um aluno A, por exemplo, não que eu seja, mas eu tiro notas muito boas, eu estudo muito, então eu sobressaio. Mas isso não significa que sou melhor que eles, porque nesta matéria que eu tiro A, outros alunos não tiram A, mas eles têm outras funções que eles desempenham muito melhor do que eu. Como é que a gente dá voz para as minorias? Como é que a gente faz as pessoas chegarem nesse espaço que a gente está tentando construir hoje, por exemplo, aqui? A gente estava naquele momento de angústia com o que estava acontecendo no cenário político, e aí a gente se reuniu e falamos, e daí a gente falou assim, e para onde a gente vai agora? O que a gente faz com isso tudo aqui, né? Então a gente tem que fazer um debate, a gente tem que partilhar, e é isso que a gente está tentando construir aqui, mas eu acho que a gente ainda tem a mídia, mas a gente não... As dificuldades de agregar as pessoas, entendeu? Só pela diversidade de pessoas que tem aqui, de faixa, de gênero, de etnia e tudo, eu acho que a gente já consegue sim. Pequeno, lógico, muito pequeno perto do que a gente quer, lógico. Mas já é uma grande coisa. Essas minorias que são maiorias estão levantando, né? Elas estão dando voz, estão sendo escutadas, mas precisa disso. Se a gente não se posicionar e realmente incentivar, trazer, falar, não, vem conversar, vamos falar. Eu mesmo não conhecia, fui convidada várias vezes e várias vezes eu falei, não vou, né? E aí estou aqui, também estou emocionada, como a colega ali disse, de estar no espaço desse, poder falar, poder ouvir, né, as pessoas. Nós estamos num momento, né, no nosso país, desse mesmo de reflexão, né? As pessoas estão agora, acalmaram, né?
E agora estão refletindo mais, né? O que a gente pode fazer, né? Para a gente melhorar esse país aqui, né? Que a gente está. Nós estamos hoje aqui, um bom número de pessoas. O que estão fazendo as outras? Uma parte vendo novela, se doutrinando pelos meios de comunicação de massa. Outra parte talvez nas igrejas, uma grande parte. Outra parte assistindo futebol. Uma outra parte na internet, captando frações e fragmentos de diversos tipos de informação. Então, a nossa tarefa ela é grande. Não sei se nós vamos ter sucesso, mas é diante desse ambiente que não é só positivo que a gente precisa aprender a impor, não, a vender os nossos valores e as mudanças que a gente quer colocar para a sociedade. Eu concordo. É um movimento mundial. No dia a dia a gente vê manifestações assim de uma brutalidade absurda, né? E você fica lá, o que você vai fazer, meu? O que eu acho que o caminho é só esse. Nós vamos ter que reinventar. Bom, esse meio é um meio novo, maravilhoso. As pessoas que têm domínio desse meio de comunicação provavelmente vão contribuir muitíssimo, mas o que é importante é que haja isso, que as pessoas troquem ideias, sim, tete a tete umas com as outras. Constrói-se um ideário e esse ideário cai. E constrói-se de novo, quando ele é artificial, ele rui, né? E acho que é um movimento feliz. Eu não estou passando por ele com felicidade. Para a esquerda, o Estado é mais responsável pelo cidadão e para a direita ele é menos responsável e prega-se a liberdade econômica, a liberdade de empreendimento, que é óbvio que é uma vantagem na perspectiva da elite e uma desvantagem na perspectiva do povo, porque ela mantém os privilégios da suposta liberdade de investimento, de exploração econômica e que resulta na manutenção da desigualdade social. Mas falar de direita e esquerda na perspectiva econômica é um absurdo. O foco está na função econômica da sociedade ou na função humana da sociedade? Então, se a gente pensar que a esquerda se preocupa com o humano, eu acho que começa a ficar mais possível. E que a razão da existência individual e do mundo, de uma maneira geral, é a preservação do humano em todos os seus sentidos, que são muito mais profundos do que a existência, respirar, coração bater, e saber andar e saber falar. É um negócio um pouquinho mais sofisticado. Eu vou defender aqui uma bandeira, vou levantar uma bandeira aqui que ela é bem controversa, eu sei, porque a maioria das pessoas, e muitas das pessoas que eu conheço, que são bastante militantes e tudo mais, ignoram determinados pontos, e eu vou alertar em relação a isso, porque eu acho muito importante. A questão do veganismo, né? Que eu acho que quando a gente fala principalmente em sustentabilidade, e fala em meio ambiente, fala em muitas coisas, e ignora, né? Ignora uma possibilidade de um mundo mesmo precisar sair de um sistema de alimentação, né? Que é cruel, é prisional, é opressor e tudo mais, e que isso sempre fica meio à mercê, ninguém quer falar muito sobre isso. Então a gente luta pelas baleias, mas a gente come carne, né? A gente luta pelos pandas, mas a gente come frango que não viu nem a luz, não viu o sol em nenhum momento da vida dele. Essa terra nunca foi só do ser humano. Muitos de nós estamos aqui falando de uma perspectiva de esquerda, né? Reconhecendo uma certa desigualdade de poder, falando de opressão, né? Lembrando do racismo, escravidão, todos nós temos isso mas o elemento dessa opressão, essa desigualdade de poder, é o que a gente exercita com o mundo animal, que é parte da gente, a gente é parte desse mundo animal também. Então a gente fala mal da escravidão, mas a gente não tem nenhum problema em sentar e comer um baby beef, né? Baby beef, se vocês não sabem, é um nenê da vaca que cresceu sem tocar no chão. Ficou pendurado a vida inteira para ficar com a carne macia, para me satisfazer.
óbvio que exercita a sensibilidade pelos animais, é super digno isso. Por outro lado, ver isso como uma solução para alimentar mais pessoas no mundo, eu acho que isso é mais digno ainda, né? Quando a gente dá 2 saltos. O salto do não confinamento, do não uso de uma vida a serviço de outra vida, no caso dos animais. No caso dos humanos, isso acontece o tempo inteiro. Aí a brincadeira também fica, a provocação fica também, que a partir dessas movimentações como a gente está fazendo hoje, de empoderamento e de geração de autonomias, a gente corte laços de dominação e principalmente que crianças não sejam escravizadas, como qualquer outro animal, não é? Escravizada pela sua condição social, pelo seu lugar onde nasceu. Boa noite a todos. Meu nome é Ninguém. Enfim, eu me sinto aquele plantador de tâmaras, que ele sabe que ele não vai colher aquilo que ele plantou, porque a tâmara vai demorar 80 anos para brotar. Então eu tenho total consciência de que nós somos plantadores de tâmaras, porque isso tudo que a gente está plantando não vai ser colhido agora. Mas eu estou muito contente de estar aqui porque a gente começou. Em determinado momento, a escravidão era uma instituição que no Brasil durou 350 anos. Então imaginem o que deveria ser você ser um abolicionista nos primeiros 20, 30 anos da escravidão. O cara olhava aquela economia onde todo o trabalho manual era feito pelo negro para o escravo e ele imaginava, não, isso não está certo, isso é uma desumanidade, nós vamos ter que superar isso algum dia. Mas a economia toda funcionava daquela forma e ele ficava impotente, falava assim, não, isso não vai acabar nunca. Mas a gente viu que acabou olhando para trás. E eu aposto muito na aceleração dos processos, quer dizer, não é porque demorou 350 anos para se abolir a escravidão. Eu não imagino que a gente vai demorar, até porque não vai dar tempo, de a gente mudar o comportamento social a respeito de eficiência energética, de consumo de recursos naturais. Nós não vamos demorar 350 anos porque não vai dar tempo. A gente fala tanto de democracia, a democracia farsa como existe, apoiada nos princípios gregos de 3 poderes, de sistemas que se compensam e tensionam e mantêm uma sociedade estável e saudável, entre aspas, ela é falsa. Na perspectiva de que a democracia só vai se efetivar, se é que ela vai se efetivar um dia, se ela for econômica. Quando a democracia foi inventada lá pelos gregos, eles precisavam desenvolver alguma coisa que garantisse os privilégios. Porque a tese dos filósofos era o seguinte, bom, e como é que a gente vai fazer quando toda essa turma aí, os trabalhadores, souberem que eles podem mudar no voto, e aí eles vão tomar as nossas propriedades? Aí eles falaram, é mesmo, então a gente precisa fazer alguma coisa para garantir que isso não seja possível. A atual democracia que a gente vive no mundo, não só no Brasil, ela está baseada na corrupção. Então todo esse sistema é altamente complexo e aparentemente impossível de reformar. Mas o que esse tipo de encontros promove, eu acho que é esse debate de como seria uma democracia que seja mais real e que não seja só representativa por poucas pessoas que representam, mas como as pessoas hoje têm voz e essa voz pode ser ouvida pelo mundo inteiro e essas vozes podem se interconectar em redes. A democracia hoje podia ser transformada em não representativa, em democracia real. Só que implica do quê? De abrir os olhos ao mundo real, porque todo mundo está no mundo virtual, na televisão, na mídia, no que os grandes empresários querem vender para a gente permanentemente. Então, enquanto a gente esteja entupido desses produtos, né, dessas necessidades falsas que eles impõem, que nós temos que comprar e que temos que trabalhar para ter, a gente não vai ter tempo de pensar o que é bom para minha cidade, o que é bom para meu bairro, o que é bom para meu grupo, para minha família, inclusive. Isso colocado na rede, participando com outros grupos de outros lugares que também estão fazendo o que a gente está fazendo, porque é parte de um subconsciente coletivo que está começando a pipocar em diversos lugares.
Então, como artista, como defensor desse formato, a gente está testando esse formato para a internet, ver se isso realmente tem fôlego. E eu acredito que tem fôlego na medida em que dá voz. E que dá voz e provoca. Então todos que estão aqui hoje vão sair daqui abalado, transformado, incomodado, e vão estar esperando e contando os dias para o próximo encontro. E talvez desse encontro, que não vai ser de 1000 pessoas, ele vai ser de 30. Com certeza, eu já estou saindo daqui uma pessoa diferente, né? Me senti várias vezes provocada pela fala de todo mundo aqui, né? Tudo. E você pode ter certeza que eu vou ser multiplicadora disso daqui que a gente está vivendo.